Hoje eu quero falar de um tema um pouco mais polêmico. Não polêmico para nós brasileiros, mas que pode ser um pouco polêmico para os japoneses, que é a diferença entre Osaka e Tóquio. Mas na verdade eu menti. Não é a diferença entre Osaka e Tóquio, é a diferença entre Kansai, que é onde fica Osaka, ou que é a área no qual Osaka é a cidade principal, e Kanto, no qual Tóquio é a cidade, Tóquio não é bem uma cidade, mas Tóquio é a cidade principal. Primeiramente, vamos falar sobre onde fica cada uma delas, né? Kansai fica no oeste do Japão, tanto que o sai de Kansai significa oeste, Kanto fica no leste do Japão, tanto que o to de Kanto significa leste, assim como Tóquio significa capital do leste. De Kanto, especificamente, tem Tóquio no centro, e em volta dela há várias províncias com as capitais dessas províncias ali em torno. Seria, por exemplo, Yokohama, capital da província de Kanagawa. Também tem a cidade de Saitama, que fica na província de Saitama, lógico. E a cidade de Chiba. Já Kansai fica ali Osaka no centro, com outras províncias e as cidades dessas províncias em volta, como Kobe, que é a capital da província de Hyogo, de um lado, e para o outro lado tem Kyoto. Já para o sul de Osaka tem Wakayama, a província de Wakayama, mas não foco tanto nela nesse vídeo. Kansai, uma das diferenças de Kansai é que todas essas cidades, elas meio que são independentes uma da outra, comparadas com Tóquio. As pessoas de Kansai, elas meio que têm uma identidade assim, né? Não, as pessoas de Kansai, elas se comportam dessa maneira. E mesmo dentro de Kansai, então, as pessoas de Kyoto, as pessoas de Kobe, as pessoas de Osaka são assim, tem todo um estereótipo, né? Para cada uma dessas pessoas. É como se cada um desses lugares tivesse uma identidade. Osaka é a grande metrópole do local. Kobe é uma cidade com um clima mais ocidental, digamos assim, comparado com Kyoto, que é uma cidade histórica, a antiga capital do Japão por muito tempo. Então cada cidade lá em Kansai tem a sua característica própria. E quando você mora lá, né, uma das coisas que eu mais gostava é que você meio que assim não cansa do visual, porque se você estiver meio cansado de Kyoto, por exemplo, que é algo que não acontece para começo de conversa, você sempre pode ir para Kobe, apreciar o mar ou apreciar a arquitetura diferenciada, ou se você quer a cidade grande, você pode ir para Osaka. E assim vai, sabe? Se você quer natureza, você pode ir ali para o sul, para Wakayama, ou você pode ir para o leste, que tem a província de Nara, que também, além disso, tem muito história, a história ainda mais antiga do que Kyoto, já que Nara é o berço da civilização japonesa, digamos assim. Já Kanto, uma coisa que eu percebo, que eu sinto, tudo aqui em Kanto meio que gira em torno de Tóquio. Essas cidades que eu falei, Yokohama, Saitama, Chiba, elas são cidades próximas de Tóquio, digamos assim. Fora Yokohama, que tem assim uma identidade mais própria, no final das contas Chiba e Saitama acaba sendo uma extensão de Tóquio. Tanto que, como posso falar, em Chiba, o aeroporto de Narita, que fica em Chiba, é conhecido como Aeroporto Internacional de Tóquio. A Disney de Tóquio, que fica em Chiba, é chamado Disney de Tóquio. E assim vai, né? Vários eventos que acontecem em Chiba são anunciados como eventos em Tóquio. E, com certeza, às vezes isso acontece em Yokohama também. A diferença é que Yokohama tem... Yokohama é como se fosse Kobe de Kanto, ou, para algumas pessoas, Kobe, que é a Yokohama de Kansai. Elas são meio parecidas, né? Elas ficam na costa e tudo mais. Mas eu acabo gostando mais de Kobe porque Kobe, ela fica nas montanhas. E esse é outro ponto que eu quero falar, é que Kansai fica numa região montanhosa, né? Osaka, Kobe, tem um visual mais atraente, ao menos para mim, que gosta de montanhas. Porque Kobe, por exemplo, você vê do mar a cidade, você tem o mar, a cidade e as montanhas logo atrás. Yokohama, no máximo você vai ver o Monte Fuji, que é deslumbrante, é claro, mas o Monte Fuji parece longe comparado com Kobe, que se você for até Kobe, você vê que ele já está subindo a montanha se você subir a rua um pouquinho ali. Saiu do mar e subiu a rua, você já está subindo a montanha. Então, nesse sentido, já que Kanto fica na grande planície de Kanto, você não vê muita montanha. E como eu falei, esse negócio de história, né? Aqui, lá em Kansai, você vai ter história na província de Nara, ou em Kyoto. Não é como se não existisse em Kanto, mas existe numa escala menor, digamos assim, né? Mas tem lugares aqui como Kawagoe ou Kamakura, que são muito famosos também. Mas na minha opinião, não é a mesma coisa que
Kansai. Falando assim, parece que eu tenho uma preferência por Kansai, mas acho que tem muito do fato de eu ter morado lá também. Depois de vir pra cá e ficar aqui esse um ano, é algo que eu comecei a pensar em por que eu era mais atraído por Kansai no final das contas do que por Tóquio, essa região. Eu falo isso como uma pessoa que gosta muito de Tóquio. Agora eu moro, eu não diria que é longe, né, mas é um pouco caro de ir pra Tóquio daqui, mas toda vez que eu vou, eu sempre gosto muito de passear por lá. Fora o fato que aqui tem muito mais eventos, muito mais coisas acontecendo aqui do que em Osaka, por exemplo. Mas se for para morar no Japão, eu espero poder voltar para Kansai novamente. Fora que pode ser porque eu estou aqui apenas um ano, então eu ainda não sei desses lugares, mas eu sinto que em 12 anos morando em Kansai, ainda tem muitos lugares que eu não conheci. Todo final de semana, ou todas as vezes que eu queria procurar algum lugar novo para conhecer, nunca fiquei sem opções, sabe? Nunca fiquei, putz, agora não sei para onde ir. Sempre tinha algum lugar para conhecer, inclusive eu quero falar sobre algum desses lugares em outros vídeos. E fora que Kansai tem bem menos terremoto. Embora já tenha pego um terremoto bem forte em Osaka, mas isso é história para um outro vídeo. Espero que não tenha ficado parecendo que eu não gosto de Kanto, mas que eu adoro Kansai, porque não era essa a ideia. Mas eu termino por aqui, eu espero ver você também no próximo vídeo. Tchau, tchau!